Bom, boa tarde, colegas. Eu vou tentar, então, em 25 minutos, resumir um pouco daquilo que a gente tem estudado. Enfim, muito já foi mencionado aqui nesses 2 dias de curso. Quando se vai estudar a judicialização da saúde, né, nessa perspectiva, e a ideia que o desembargador Gebran pediu para eu conversar aqui, nesse diálogo, é como julgar e que critérios a gente pode utilizar, ou, melhor dizendo, deve utilizar quando vai julgar esse tipo de processo. E, genericamente, né, quando se julga, se analisa direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde, tecnicamente, ou melhor, a tradição brasileira indica 2 caminhos a seguir. Um caminho é utilizar aquilo que se chama de jurisprudência sentimental. E o segundo caminho é aquilo que se chama de jurisprudência técnica. O que é jurisprudência sentimental? Que tem vários textos já, doutrinadores, mencionando um pouco sobre isso. Tem um texto muito interessante, orientado, uma tese de doutorado orientada pela Judite Martins Costa, que, se não me engano, até aqui do Rio Grande do Sul, que fala exclusivamente sobre isso, a jurisprudência sentimental. Que é quando, nesse aspecto que nos interessa na área da saúde, o julgador desconsidera os aspectos técnicos da medicina baseada em evidência ou da saúde baseada em evidência e utiliza aqueles princípios abstratos que todos nós já conhecemos. Proporcionalidade, razoabilidade, enfim, esperança, como eu vou mostrar em seguida, e também uma aplicação muitas vezes inadequada da dignidade da pessoa humana, que tem 3 dimensões, e a terceira dimensão determina que seja analisado na perspectiva coletiva, né? Que é o que o Barroso tem um livro muito interessante que fala exatamente dessa terceira dimensão, que muitas vezes é esquecida na teoria da decisão. Eu trouxe só uma análise, um crítico, né, que é muito conhecido de todos nós, o José Joaquim Gomes Canotilho, que é talvez o autor português mais citado no Brasil, né, há mais de 20 anos, e ele faz uma reflexão muito grande, muito interessante sobre a aplicação dessa jurisprudência sentimental pelo judiciário brasileiro na área da saúde. Compreendemos a angústia do cidadão brasileiro que consegue chegar aos tribunais, incluindo o STF, reclamando o mandado judicial para fornecimento de Viagra em nome da dignidade da pessoa humana. Mas, por enquanto, a prudência jurisprudencial não tem legitimidade para se transformar em instância compensadora de disfunções humanas e sociais, como se de órgãos politicamente responsáveis se tratasse. Mais uma vez, as normas jurídicas não são declarações de amor. Então, no mundo, se tem uma percepção muito clara em relação a esse protagonismo exacerbado ou esse ativismo que o judiciário brasileiro faz em relação à judicialização da saúde. Está aí o constitucionalista português mais citado no Brasil. Enfim, poderia trazer o Blanco de Moraes, que é outro português que também faz uma crítica muito grande, e uma série de outros. Mas um exemplo da jurisprudência sentimental é isso aqui. Uma decisão do Supremo, não foi do plenário, da primeira turma, mas que julgou, que determinou a condenação dos entes públicos ao fornecimento de um tratamento no exterior, de uma doença oftalmológica, em que não tinha nenhuma evidência científica e estava comprovado no processo. O relator do caso era o então ministro Menezes Direito, que inclusive, coincidentemente, estava com câncer na época, e votou para indeferir o pedido. Só que o voto dele não foi o voto vencedor. O voto vencedor foi que utilizou os seguintes critérios de julgamento. Veículos de comunicação, e a expressão foi exatamente isso, pelo que leio nos veículos de comunicação, o tratamento dessa doença com êxito está realmente em Cuba. E um outro ministro disse o seguinte: eu sou muito determinado nessa questão da esperança. Deve haver uma esperança em relação a essa cura. Então, o que se faz? Essa jurisprudência ou essa técnica de decisão desconsidera as informações sobre evidências científicas e utiliza outros critérios. Pois bem, o meu papel aqui, o papel acho que de todo mundo que falou nesse curso, é exatamente a gente tentar evitar utilizar esse tipo de técnica de julgamento, por uma série de circunstâncias. O professor Moreira, hoje à tarde, ou melhor, hoje pela manhã, deixou muito claro a vergonha que nós passamos na comunidade científica muito mundial na hipótese do julgamento da fosfetanolamina, na pílula do câncer. E isso demonstra exatamente, causa infragilidade, coloca em fragilidade, né, a jurisprudência ou a posição dos julgadores. E esse aqui é um livro do ano passado, publicado na Itália, cujo título é o seguinte: A Ciência nos Tribunais. E esse autor aqui é um livro muito interessante porque ele analisa uma série de decisões que o judiciário italiano julgou na área da saúde. Então, analisou casos de vacina, de organismos geneticamente modificados e um caso de Bela que se assemelha à nossa pílula do câncer. E, no final, a conclusão que o autor fala é o seguinte: judicializada a ciência, tudo pode acontecer. E o subtítulo do livro é muito interessante: uma história italiana de horror legal e judiciário. Então, a gente precisa ter esse cuidado exatamente de evitar essa jurisprudência sentimental. Por quê? Porque
tem uma série de consequências à decisão judicial. E essa parte das consequências eu vou falar no momento seguinte. E, de outro lado, a jurisprudência técnica. Nós estamos exatamente aqui para tentar mostrar um pouco de como se produzir essa jurisprudência técnica. E é exatamente isso, então. Então, é a minha agenda resumida. Primeiro, falar um pouco das evidências científicas, que já foi mencionado, do custo econômico, os dois estão vinculados com a nova lei de introdução, e, no final, falar um pouquinho, resumidamente, do mercado de judicialização. Primeiro aspecto, em busca de evidências científicas. Por que isso? Porque existe uma série de dados estatísticos já mundialmente conhecidos, e eu trouxe aqui um da OMS, que é respeitada no mundo inteiro, que diz o seguinte: as estimativas apontam que, a nível global, ou seja, não só no Brasil, mas no mundo, mais da metade de todos os medicamentos sejam prescritos, dispensados ou vendidos inapropriadamente. E metade de todos os doentes não tomem a sua medicação como prescrito. Ou seja, a chance de haver uma prescrição, uma utilização e uma comercialização de um medicamento de forma inequívoca é muito alta, é muito grande. Por isso que se diz que, ou melhor dizendo, por isso que é errada aquela assertiva que muitos juízes dizem: mas o médico prescreveu, então não sou eu que posso desdizer. E aí tem uma frase muito interessante, que não é minha, mas que é do ministro Vilas Boas Cueva, do STJ, que diz o seguinte, já volto aqui para mencionar, opa, eu tirei, mas a frase é mais ou menos o seguinte: prescrição médica não é título executivo extrajudicial. Ok? Segundo fundamento que justifica isso, ou seja, justifica a gente analisar de uma forma mais contundente o conteúdo de uma prescrição médica. Isso aqui é um estudo específico só que eu encontrei, que diz o seguinte: na cidade de São Paulo, é um texto, uso judicioso de medicamentos em crianças, feito por uma pediatra, e foi publicado no Jornal de Pediatria aqui no Brasil. É mais antigo, mas ele reflete com exatidão o que acontece. Em estudo realizado na cidade de São Paulo, verificamos que 68% dos antibióticos prescritos para crianças menores de 7 anos com infecções respiratórias agudas eram inadequados. Então, ou seja, o índice de desacerto de prescrição, não apenas no Brasil, isso aqui é específico do Brasil, mas no mundo, é muito alto. Então, a gente tem que ter um cuidado de não acolher em totum aquilo que o médico prescritor estabeleceu. Ou seja, não pode ser escravo. Tem alguns juízes que dão uma interpretação mais elástica. Diz, bom, se eu não puder interpretar e contestar a prescrição que o médico apresentou na petição inicial, que o advogado, enfim, a parte apresentou na petição inicial, nem precisaria do juiz. Eu sou muito bem pago, abre diretamente uma farmácia, é muito mais fácil, você já entrega diretamente o medicamento. Então, essa é uma reflexão. E sobre essa desconfiança e essa comprovação científica de que há um alto índice de erros nas prescrições, nos usos e nas comercializações de medicamentos, a ciência, a doutrina no mundo também faz uma série de críticas. Quem mais escreve sobre direito à saúde no mundo, o país que mais escreve, os autores que mais escrevem, são os italianos, disparado. Então, uma série de livros que falam sobre isso. E eu trouxe alguns, já trouxe aquele um, e esse aqui é um de 2014, cujo título é Saúde e Mentira, desse italiano Salvo de Grazia, como defender-se de fármacos inúteis, curas falsas e charlatanismo. E um outro do mesmo autor é Medicina e Mentira, o negócio da saúde, como defender-se de golpes e charlatanismo. Então é muito interessante como no mundo isso essa perspectiva de desconfiança na comunidade médica, especialmente em outros países, é demonstrado de uma forma muito clara. Aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco de receio por uma série de circunstâncias, enfim. E esse aqui é um outro livro que é traduzido para o italiano. Contraditoriamente, eu sou de origem alemã, mas eu consigo ler mais facilmente o italiano do que o alemão. Como defender-se de terapias inúteis ou nocivas, desse autor alemão. Um fundamento, só para concluir, é a própria Lei 8080, que nós devemos seguir, que é a Lei Orgânica do SUS. Então, a gente deve esquecer um pouco o 196, obviamente que ele é o nosso norte, mas quem delineia as práticas do Sistema Único de Saúde é a Lei 8080, que estabelece expressamente que é o papel da Conitec avaliar esse tipo, quais são os critérios que ela deve avaliar. E isso estão expressamente mencionados aqui no 19Q, parágrafo 2º, inciso 1º, que eu não vou ler, porque foi mencionado tudo, durante todos esses 2 dias, esses requisitos aí que a Conitec deve analisar. Resumidamente, o tema ainda está
em discussão no Supremo, existem 3 votos proferidos, e basicamente o que esses 3 votos proferidos, nessas 2 repercussões gerais, cujo julgamento vai continuar agora em maio, está pautado para maio, o voto de quem pediu vista, na verdade quem pediu vista na época foi o ministro Teori, mas vai votar quem o sucedeu agora, que é o ministro Alexandre de Moraes. Os 3 votos, basicamente, passam a exigir a hipossuficiência para tecnologias não incorporadas, ou seja, o cidadão tem que comprovar que ele não tem condição de custear aquele tratamento, e a medicina baseada em evidência. Não vou falar rápido, porque já é de conhecimento de todos, também dos requisitos que o próprio STJ fixou no ano passado, né? Agora, esse primeiro requisito aqui, ele deixa expressamente demonstrado isso, que não basta mais a prescrição médica. Então, com a prescrição médica, de que modo que a gente vai analisar, então, isso? Cabe ao autor anexar, ou determina a emenda da inicial, se ele não tiver, anexar um laudo circunstanciado. O que é laudo circunstanciado nessa perspectiva? Ele tem que demonstrar, olha, o que o SUS tem é isso aqui. O que eu estou pedindo é isso. E, nessa perspectiva, esse meu pedido aqui ia anexar uma comprovação de que aquele medicamento que ele está pedindo, que não está incorporado, tem evidência científica, e anexar algum estudo. Se não tem, como regra, eu determino a emenda da inicial ou indefiro a liminar e intimo as partes para que trazem essas informações. Outra técnica também de condução do processo é designar perícia, alguns colegas fazem, né, ou encaminhar para o Natijus, que depois eu vou mencionar para trazer essas informações. A incapacidade financeira, enfim, vocês todos já estão analisaram, enfim, já tem conhecimento também. Uma questão interessante é que eu julguei muitos processos em que se pediu reembolso. O cidadão vai e compra diretamente na farmácia ou em algum dispensário de medicamento e depois ajuizava a ação de cobrança. Na época eu já julgava improcedente, mas agora já tem um outro fundamento, que é o fundamento desse fundamento. Se ele demonstrou que ele tinha capacidade financeira, então é obviamente que agora ele não pode mais ser reembolsado, né? É esse o entendimento do STJ. E a existência do registro na Anvisa. Depois vou citar um exemplo de um medicamento, o Eculizumab, o Soliris, que foi judicializado no Brasil sem registro na Anvisa por 10 anos. Aí eu vou deixar uma interrogação. Por que ele é judicializado no Brasil por 10 anos e a indústria farmacêutica não pede o registro na Anvisa? E depois eu explico. Então, deixa só esse ponto de interrogação e depois, no final, eu menciono por que essa estratégia foi utilizada. Então, é essa frase aqui: prescrição médica não é título executivo extrajudicial. Então, eu acho que todos esses fundamentos justificam e deixam muito claro que nós não podemos dar fé pública àquela prescrição médica. E quem mostrou hoje de manhã a pirâmide dos níveis de evidência científica, a prescrição médica reflete só uma opinião. É a opinião de alguém que analisou o cidadão. Ela pode estar em consonância ou não com os mais altos níveis de evidência científica, mas ela é, pela sua própria natureza, uma opinião, e, portanto, é o mais frágil nível de evidência científica, e a pirâmide da evidência científica demonstra isso aí. Então, se nós não podemos dar fé inequívoca ao conteúdo da prescrição médica, o que a gente vai utilizar? A Luciana já falou uma série de instrumentos que estão à disposição. Acho que o principal é o Natijus. Aqui em Rio Grande do Sul, acho que o Gabriel vai falar, ainda não funciona. Lá em Santa Catarina ele funciona em algumas subseções. Nós ainda não conseguimos ampliar para as demais, mas funciona muito bem. Em 24, 48 horas, os juízes têm uma análise técnica do caso concreto, seja para, em sede liminar, deferir ou negar a tutela antecipada. E grande parte, tem mais ou menos uns 100 estudos feitos pelo Natijus de lá, já está disponível no site da Justiça Federal. É só acessar esse link aí, Serviços Judiciais e Saúde. Outra fonte de pesquisa é a Conitec, enfim. Existe um conitec.gov.br. Na página da Conitec existe um espaço aqui chamado Direito e Saúde, em que ele reúne uma série de informações, fichas técnicas e perguntas e respostas sobre tecnologias em saúde. Que também eu acho que a Luciana não comentou, que é uma fonte de pesquisa muito interessante, que é conhecida de muitos, é o Comitê de Saúde lá de Minas Gerais, que é uma plataforma que está no site do TJMG e que
as notas técnicas são aproximadamente 1.000 notas e pareceres técnicos do Natijus lá do estado de Minas, e esses 1.000 pareceres estão indexados. Então, como a gente pesquisa jurisprudência, a gente consegue pesquisar aqui os laudos. Então, digita lá a doença, o medicamento, inclusive até pela marca, né, que a gente consegue encontrar, e tem notas muito importantes para qualificar as nossas decisões. O eNatijus, né, basta acessar lá eNatijus, acesse o sistema, pesquisa pública, e aí digita, né, o medicamento, enfim, ou aquilo que você está procurando. Tem aproximadamente uns 50 laudos, né, PTCs, pareceres técnicos já apresentados. Extremamente robusto, enfim, porque o Ministério da Saúde e o CNJ fizeram um convênio e contrataram os melhores hospitais do Brasil, inclusive clínicas aqui de Porto Alegre, né. Segundo ponto, análise econômica. Essa é a pergunta. A tradição do Brasil é desconsiderar. É muito mais fácil, né, eu não analisar. Né. Nós utilizamos, né, aquelas expressões, né, saúde não tem preço, a vida não tem preço. Perfeito. Qual é o ponto? Né? Aqui tem uma frase até da ministra Carmen Lúcia, quando estava na presidência do Supremo, diz o seguinte, né, num diálogo com o ministro da Saúde reclamando, olha, a gente já gastou bilhões de reais com a judicialização da saúde e tal. Ela foi, claro, fazer a defesa do judiciário, mas talvez nesse aspecto aqui disse o seguinte, olha, isso não me interessa qual é o custo, eu sou ministra do Supremo, não sou ministra da Fazenda nem ministra da Saúde, então não me interessa, foi o que ela falou. Será que ela está correta? Né? É essa reflexão que a gente vai avaliar. E talvez o melhor livro, não só de direito à saúde, mas de teoria dos direitos fundamentais, já publicado no mundo, é esse aqui, The Cost of Rights, do Holmes e do Sunstein. O Sunstein, quem estuda um pouco americano, enfim, sabe que ele tem vários livros, e ele foi assessor, inclusive, do Barack Obama no governo, e ajudou a criar o Obamacare. Né? Então, disparado é o melhor livro sobre teoria dos direitos fundamentais. Por incrível que pareça, é um livro de 1999, e até hoje ele não foi traduzido para cá. Os argentinos, aqui, fizeram uma tradução, El Costo de los Derechos, tem uns 3 anos, e nós ainda não traduzimos. Por quê? Porque no Brasil é dogma estudar o custo dos direitos. Não é politicamente correto a gente indeferir um pedido dizendo, olha, é muito caro. Não é politicamente correto. Aliás, dizer não é muito difícil. A gente não gosta de dizer não para um filho, a gente não gosta de dizer não para o jurisdicionado. Isso é natural do ser humano. Agora, quando se estuda direito à saúde, ou, melhor dizendo, quando se estuda sistemas de saúde, citar o exemplo, inclusive, dos 2 melhores, Inglaterra e Canadá, não há nenhum sistema de saúde no mundo que desconsidera o custo econômico. Vou dar um exemplo. O Tony Blair, quando estava na candidatura, quando lançou a candidatura para reeleição no governo inglês, uns 20 anos atrás, prometeu, em campanha, criar um fundo para custear todo e qualquer tratamento de oncologia. Foi eleito, foi reeleito, e criou aquele fundo. Ele projetou um orçamento para 1 ano, e em 2 meses acabou o dinheiro daquele orçamento. Porque não existe em nenhum lugar do mundo possibilidade de custear absolutamente todas as novas tecnologias que a indústria farmacêutica apresenta. Por isso que se analisa esse aspecto de custo-efetividade. Não existe milagre em nenhum lugar do mundo. Uma versão abrasileirada desse livro, The Cost of Rights, foi publicada aqui no Brasil. A foto não ficou boa, mas é Flávio Galdino, que é do Rio de Janeiro. Introdução à teoria do custo dos direitos. O subtítulo é muito interessante. Direitos não nascem em árvores. Eu tenho um livro, enfim. Aliás, o Cost of Rights em PDF está no Google. Quem quiser, se estiver gravando, não foi eu que falei, mas enfim. Aqui só um exemplo, né, de um efeito desse aspecto. Né, uma juíza lá de Itajaí, uma juíza de direito, começou a analisar, né, e descobriu que em 2 anos ela gastou 21% do orçamento do município para a dispensação de medicamentos para cumprimento de decisão judicial, para favorecer 102 pessoas, enquanto que, em detrimento dos 212 mil outros habitantes, foi dispensado a diferença aqui, 79%, 78,6% do orçamento da assistência farmacêutica. Então, é um tipo de reflexão que se começa a fazer. Quem tiver interesse em estudar, se aprofundar, o site do Ministério da Saúde tem um glossário temático de economia da saúde, que é um ramo, é uma ciência da área da saúde que se estuda.
Na área da farmácia existe um ramo que se estuda, uma disciplina na faculdade chamada farmacoeconomia, em que se analisa exatamente esses trade-offs, né? Esses custos de oportunidade. O que vale mais a pena? Incorporar X, incorporar Y, e uma série de outros exemplos que até o professor Moreira mencionou hoje de manhã. Ele esteve na Inglaterra, né? Quem participou do debate com ele lá estudou na Inglaterra, deu aula lá e diz, o sistema inglês é exatamente assim. Avalia, e o judiciário inglês, inclusive, também é assim. Depois vou trazer um exemplo para mostrar isso. E isso também está demonstrado na lei. Né? Na Lei 8080, que a avaliação econômica das novas tecnologias deve ser comparada em relação àquelas já existentes. O quão melhor é essa pergunta? O quão melhor? 1%? 2%? 5%? 50%? O sofosbuvir, por exemplo, que é a nova droga que foi descoberta no ano passado para a cura da hepatite C. Não existia droga no mundo para curar a hepatite C. Se descobriu 99,9% de chance de cura. Ou seja, cura. Sofosbuvir para hepatite C. Pois bem, quanto custa? Muito caro. É impossível. O sistema inglês reconheceu a evidência, incorporou, mas disse o seguinte, olha, nós não temos condições de fornecer esse medicamento para toda a população portadora de hepatite C aqui do Reino Unido. O que eles fizeram? Mapearam e estabeleceram critérios. Nós vamos dar prioritariamente para essas pessoas aqui. As demais vão ter que esperar. Houve judicialização, o que o judiciário inglês disse? Olha, é um critério razoável e, portanto, não posso furar a fila, determinar que essas outras pessoas também sejam assistidas. Então, existem regras no sistema de saúde que, nos melhores, eu estou citando os exemplos dos melhores sistemas de saúde, especialmente o inglês, que é o melhor sistema de saúde do mundo, que são utilizadas e que há uma deferência judicial à decisão administrativa. Terceiro tópico, a nova lei de introdução, que já é do conhecimento de vocês, mas uma questão importante. Volto a dizer, quando se analisa o direito à saúde, a nossa cultura é a análise da tutela individual. É essa a nossa cultura. Até porque não há judicialização e também o custo, melhor dizendo, se tem um nicho de mercado hoje muito grande. Essas tecnologias não incorporadas, os honorários advocatícios que os advogados recebem são generosos nessa perspectiva de um medicamento de $1 milhão, de R$2 milhões, enfim. Então, tudo isso acaba impactando. Os vários artigos, a partir do artigo 20 da Lei de Introdução, que já é do conhecimento de vocês, falam em uma expressão muito interessante que, historicamente, era desconsiderada, ou ainda é desconsiderada, pelo judiciário brasileiro. Né? Que é o quê? Consequências práticas da decisão. O que é isso? É o chamado consequencialismo jurídico. Né? Na Escandinávia, há vários autores que estudam isso, mas a tradição, aqui assim como a gente não estudava historicamente a teoria do custo dos direitos, nós também não estudávamos as consequências da decisão. Eu trouxe alguns exemplos aqui só para demonstrar isso. Então, deem uma olhada, é importante isso, olhar a partir do artigo 20, porque ele repete em várias vezes a lei de introdução, essa aqui, a 13655, essas expressões aqui. Primeiro, não se pode decidir com valores jurídicos abstratos, então proíbe isso, né? Dizer, com base no princípio da razoabilidade, eu vou conceder um medicamento. Com princípio na esperança, como já disse outrora o STF, vou conceder um medicamento. Não pode mais. Né? E deve considerar as consequências práticas. Né? Artigo 20, artigo 21, né? Mais uma vez, consequências jurídicas e administrativas, e uma série de providências. Pois bem, eu tenho essa informação, ou o Gustavo lá, que é o juiz do processo de Lages, ou sei lá, a Lilian lá de Cascavel, ou o Vinícius lá de Rio do Sul. Não, a gente não tem essas informações das consequências da decisão. O que eu tenho feito depois que surgiu a lei de introdução? Já no despacho inicial, seja deferindo ou indeferindo a tutela de urgência, eu lá, no prazo de intimação, seja para apresentar defesa ou para réplica, eu já intimo as partes para que se manifestem sobre a aplicação dos artigos 20 a 23 da nova LINDB, da lei de introdução. Por quê? Ou eu faço isso já para ganhar tempo, para que na sentença eu tenha informações para deliberar sobre esse aspecto, porque a lei de introdução determina que eu o faça, ou eu posso, de outro lado, oficiar para determinados órgãos, como o Comunitec, como a Anvisa, como, enfim, qualquer órgão que possa me trazer alguma informação.
Então, são providências que eu acho que são interessantes, que a gente pode utilizar. Por quê? Porque a gente precisa, lá na sentença, deliberar sobre essas questões das consequências práticas. Vale dizer, existem outras alternativas, existem outras opções, são as partes que devem alimentar o juiz com essas informações. Então, a gente já vai doutrinando as partes no processo, no início do processo, para que traga essas informações. Assim, a gente não perde tempo, né, determinando baixa diligência, para que haja intimação, enfim. Então, atentem para esses artigos, especialmente do 20 ao 23. Qual a importância do consequencialismo que, volto a dizer, historicamente o judiciário não analisava? Eu trouxe 2 exemplos aqui, que não são da saúde, mas só para ilustrar rapidamente. Um é o caso do aluguel para idoso, que foi uma decisão judicial aqui do Rio Grande do Sul. O idoso era locatário de um imóvel e inadimpliu, ficou vários meses. Com a consequência, o proprietário ingressou com ação de despejo. Só que o juiz indeferiu. O juiz indeferiu, aplicou um artigo do Estatuto do Idoso, dizendo que deve haver uma tutela do idoso, e nessa perspectiva, então, não seria possível a ação de despejo. Fantástico? Claro, para o idoso, autor do processo. Só que o que aconteceu? Ninguém mais passou a alugar imóvel para os idosos. Porque eles sabem que, consequentemente, se houver inadimplência, ele não vai poder retomar o imóvel. Primeiro exemplo, consequências práticas da decisão. Segundo exemplo desse ano, a Avianca em recuperação judicial. Todo mundo sabe. O que aconteceu? Com a consequência da lei de recuperação, automaticamente a pessoa jurídica que entrou em recuperação, que obteve a decisão favorável à recuperação, passa a não pagar mais os seus débitos e vai negociar. O que aconteceu? Ela deixou de pagar o leasing das aeronaves. Todo mundo sabe que nenhuma companhia é proprietária. Eles fazem leasing das aeronaves, com a Boeing ou com a Airbus. Fantástico! Judicializou e o juiz da vara de falências e recuperação judicial lá de São Paulo disse o seguinte: olha, não precisa mais pagar as parcelas do leasing das aeronaves. Fantástico? Sim, a Avianca foi uma decisão extraordinária. Só que o que aconteceu? A TAM, a Azul e a Gol estão desesperadas porque o valor do leasing das próximas aeronaves que eles vão adquirir vai ter um plus. Por quê? Porque no Brasil não se aplica a Convenção de Cape Town, que determina que, inadimplente, as aeronaves devem ser imediatamente devolvidas para o proprietário, para quem fabricou. Então, isso é consequência da decisão, ou seja, essa precificação, obviamente, que ela passa a incorporar. E na área da saúde acontece a mesma coisa. Entendeu o raciocínio? A nossa cultura, nós somos doutrinados a não fazer esse tipo de raciocínio, porque a nossa judicialização no Brasil, em massa, é judicialização individualizada. Então, o que a gente faz? A gente raciocina de uma forma individualizada, o que é um grande equívoco, exatamente. Mais 5, vou concluir. Então, os efeitos, né, tem uma série de exemplos na área da saúde, depois fica o material com vocês, e vocês deem uma olhada. Né? E a questão do mercado regulatório, só para eu concluir. O que significa isso? Né? Há um grande mercado e muito dinheiro. A indústria farmacêutica hoje ganhou da indústria de armamentos. É a mais poderosa do mundo. Então, a mão invisível do Adam Smith não é mais suficiente para regular esse mercado. E vou citar 2 exemplos do Spinraza, que é famoso, parece que vai ser incorporado agora pelo SUS, né, nos próximos dias. A Luciana tem mais informação. Mas uma questão interessante que foi descoberta aqui num processo do Gabriel, que foi muito diligente, e ele foi pesquisar, enfim, e descobriu que o Spinraza, que custa 1 milhão, enfim, 1,5 milhão a dose de ataque aqui no Brasil, é distribuído gratuitamente em 20 outros países. Gratuitamente. E aí ele oficiou o laboratório e dizia: olha, se é distribuído gratuitamente em outros países, por que não se faz isso aqui no Brasil? Aí ele apresentou uma resposta lá, enfim, depois o Gabriel pode contar um pouco a história, e ele me mandou a decisão, só que ele não justificou. A conclusão que se tem é: por que ele não distribui aqui no Brasil? Porque a gente paga. A gente não está pagando? Se eu não estou condenando o ente público a pagar o laboratório, para que ele vai distribuir? Então, veja qual é a estratégia de mercado. No país em que ele tem acesso, ele cobra. No país em que não tem acesso, Inglaterra, Canadá, a maioria dos países da Europa, inclusive, que entenderam pela não incorporação, pela ausência de custo-efetividade, o que eles fizeram? Eles vão lá e entregam para utilizar.
Porque essa é a forma de ingressar no mercado. Então vejam como funciona o sistema. Eu acho que o exemplo do Murilo hoje de manhã, quem estava aqui, demonstra muito bem como funciona. Então, qual é a conclusão disso? A gente não pode ser ingênuo. E agora eu vou responder para vocês essa pergunta inicial. Por que se judicializa um medicamento sem registro na Anvisa? E o exemplo foi esse aqui do eculizumab, para também nome comercial chamado Soliris, para HPN, hemoglobinúria paroxística noturna. Na época ele custava $400 mil e foi judicializado por 10 anos. E por que ele foi judicializado por 10 anos? Porque o entendimento do judiciário é que se poderia judicializar sem registro na Anvisa. Agora não pode mais. Ano passado o STJ disse que não pode mais. Então, como é que funciona? E por isso eu anotei aqui. Qual é o ritual que se tem no Brasil? Em primeiro lugar, é a Anvisa, que analisa a segurança, enfim, um pouco de eficácia. A Anvisa, e o passo seguinte qual é? A Anvisa dá o registro para comercializar, enfim. O passo seguinte vai para a CMED, que é a Câmara de Medicamentos. A Câmara de Medicamentos faz a precificação e vai dizer qual é o preço máximo de venda ao governo, PMVG. Então, se ele não tem o registro na Anvisa, ele jamais vai ter um teto de comercialização no Brasil. Por isso que o laboratório jamais vai pedir o registro. Então, vejam como funciona a estratégia. É muito interessante. Comercialmente, é muito bom. Pois bem, ele foi registrado no ano passado, na Anvisa, e imediatamente foi precificado. Era $400 mil, hoje está precificado em R$11 mil, quase R$12 mil. Então, há uma diferença sensível em relação a isso aí. Então, é só para demonstrar exatamente isso aí. Eu acho que o desembargador Gebran, ele disse que falou de 2 livros, eu não sei, um era esse, e o outro era da Márcia Angel, que ele falou que é conhecido. E aí uma série de reportagens, enfim, tratando um pouco disso, aqui já foi mencionado. Então, o papel do juiz, né? Qual a escolha trágica? Esse que é o ponto principal, né? Então, o que nós devemos considerar? O envelhecimento da população, a medicina em excesso, já vou explicar o que é isso aqui. Recursos limitados, não só aqui, o exemplo do Tony Blair demonstra exatamente isso. Em nenhum lugar do mundo se consegue dar tudo a todos. Inglaterra comprova isso. Interesses privados, interesses políticos, alto preço dos tratamentos e falta de concorrência no mercado. Então, só para concluir, um exemplo aqui de como julga, como nós devemos julgar e como julga a imprensa. Esse caso é muito interessante, aconteceu na Inglaterra, de uma criança, não era atrofia muscular espinhal, mas era também uma doença paralisante. Os pais tentaram fazer um tratamento experimental nos Estados Unidos e o judiciário inglês, em todos os níveis de jurisdição, indeferiu o pedido. Na verdade, eles só queriam a liberação, porque o hospital em que eles estavam em tratamento, lá em Londres, não autorizou o deslocamento. Era só isso, eles só queriam autorização para deslocar. A direção do hospital proibiu, e eles judicializaram, e todos os níveis de jurisdição o judiciário negou. Eles foram para a Corte Europeia de Direitos Humanos, que manteve a decisão de negativa ao tratamento experimental, que não ia ter nenhum custo para o Estado. Veja bem, como foi a divulgação dessa decisão em um jornal português? Tribunal Europeu autoriza o hospital a desligar as máquinas de bebê com doença rara. Olha como a imprensa brasileira divulgou o mesmo fato. Corte na Europa decide matar bebê doente, apesar de luta dos pais. É o jornal lá da terra do desembargador, lá, a Gazeta do Povo, lá, que divulgou isso aí. Então, veja, e aí, claro, coloca aquela foto para sensibilizar todo mundo. O juiz é desumano, o juiz não tem coração, o juiz... Então, veja, a gente julga exatamente com essa perspectiva. Então, a escolha trágica deve levar tudo isso em consideração. E agora, para concluir, esse autor aqui é muito interessante, vocês conhecem esse sobrenome, Bobbio. Esse autor aqui é filho do Norberto Bobbio. O Marco Bobbio, que é cardiologista em Turim, no norte da Itália, escreveu um livro muito interessante chamado Doente Imaginado. O Marco Bobbio é um dos filósofos do slow medicine. Ele diz que a medicina hoje virou um fast food. Você vai num médico, o cidadão vai no médico. Se o médico não prescreve o medicamento, ele vai em outro médico até que algum médico prescreva o medicamento. Isso é a medicalização da vida. E ele faz uma crítica muito grande. Então, quem gosta, quem tem competência para julgar medicamentos, julgar direito à saúde, eu sugiro a leitura desse livro aqui. É fantástico. O Doente Imaginado, que é de 2014, a tradução aqui. E em 2017 ele publicou o Slow Medicine 2.0, cujo título não tem tradução, mas é em italiano, é Troppa Medicina, não é medicina em excesso. O subtítulo, o uso excessivo pode não ser bom à saúde. Então ele é um desses filósofos do slow medicine. Deve ser feita uma outra perspectiva, e não a medicalização da vida.
Pessoal, só uma perguntinha para concluir, já vou devolver a palavra. Existe no Brasil o right to try, ou seja, o cidadão tem o direito de tentar? Essa fica a pergunta que eu deixo para reflexão de vocês. Está o meu e-mail, quem quiser pode me contactar. Obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigado. Será que ele... Deixa eu colocar a minha apresentação ali. Consegue? Agora dá uma resumida no tempo aqui, que a gente já está estourado no horário. Vamos lá. É isso aí. Alô? Pegando o gancho da Luciana, quando ela falou sobre um mecanismo de cumprimento de decisão em ação de judicialização de saúde, só para esclarecer, se trata de quando não se deseja, enfim, acionar o Bacenjude contra o Estado, contra o município, que realmente, como a doutora já comentou, seria uma maldade, não é? Com o orçamento municipal. E para quem está no Rio Grande do Sul, também é uma maldade contra o Rio Grande do Sul, não é? Há essa alternativa de se fazer um bloqueio junto à Secretaria de Precatórios, relativamente a valores de uma conta, de requisições que foram expedidas bloqueadas, e posteriormente o juiz decide que aqueles valores são indevidos, então ele determina estorno daquilo, não é? Então, permanentemente, essa conta que é gerida aqui pela Secretaria de Precatórios deve ter em torno de 2 milhões a 3 milhões de reais, permanentemente, certo? Então, é uma fonte quase que inesgotável de numerário, né, para cumprimento dessas ações, e justamente direcionando contra o ente que, enfim, seria o responsável pelo custeio administrativo disso, né? Eu mando depois no grupo o modelo de minuta, e isso já foi confirmado no tribunal em algumas decisões, né? Certo. Bom, a minha fala ela tem um quê de prestação de contas, não é? Porque nós estamos atrás do Paraná e de Santa Catarina na questão da implementação do nosso NATJUS. Fico um pouco mais tranquilo quando a Luciana diz que o do Paraná não funciona tão bem e o Clênio disse que não funciona em todo o Estado, não é? O nosso planejamento é que, segundo o nosso convênio, ele atenda otimamente e todo o Estado, né? E é por isso que há uma certa obstinação, né, nessa nossa tentativa de contratação do chamado telesaúde, né? Ele que será o nosso futuro NATJUS. E apenas um histórico para demonstrar que não houve uma inação minha e do meu antecessor, do Donizete, nesse papel de representante da Justiça Federal no Comitê Estadual de Saúde. Houve conversas com o Hospital de Clínicas, que seria um modelo parecido com o do Paraná. Houve conversas com o Conselho Regional de Farmácia, com a Federal de Ciências da Saúde. Nesse momento, que foi aproximadamente em 2017, o Donizete pediu que eu assumisse esse cargo, né, de representante da Justiça Federal. Um pouco depois da resolução do CNJ que determinava a implementação dos NATJUS. E agora, com a sabedoria da retrospectiva, eu acho que o Donizete saiu no momento certo, né? Porque é realmente complicado a gente lidar com a burocracia para fazer as coisas andarem. A Thaís está aqui, foi uma diretora do foro exemplar, não é? Deixa saudades para todos os juízes, né? Mas realmente quando o juiz passa para o papel de administrador, as coisas realmente se complicam, não é? Então, nós já temos uma minuta assinada com o Telesaúde desde 2017, e essa minuta ela está sem eficácia, especialmente por conta de uma resolução do CJF que determina que recursos de AJG somente podem ser pagas para a pessoa física. O Telesaúde sendo uma pessoa jurídica, aí nós temos um impasse.
E houve várias tentativas, a Daniela tentou, da nossa diretora do foro, tentou várias alternativas financeiras para isso, né? Sinalizou com verbas, de que depois também as verbas desaparecem, não é? É uma coisa muito triste, não é? Eu, como juiz, numa situação desconfortável, eu comecei a pedir apoios para a AGU, para a Procuradoria do Estado, até para a Unimed. E a Unimed foi a única que sinalizou, na verdade, com uma transferência de valores para nós, não é? E a direção do foro entendeu que não seria adequado. Então, nós temos a perspectiva agora da votação do dia 25, ou seja, agora no início da semana, no CJF, da resolução que vai reformular a resolução do JG, vai se adequar, na verdade, à nova redação do CPC, não é? E, então, temos esperança de que, com essa aprovação, o convênio esteja na rua em questão de semanas. Essa é a nossa perspectiva, não é? Não tenho muitas esperanças, porque já me frustrei um tanto, não é? Mas, enfim, vamos torcer. E por que da obstinação, que não é só minha, é dos colegas de Porto Alegre, da Graziella, da Ingrid, do Donizete, que agora se removeu para Florianópolis? Por que a nossa obstinação e insistência na contratação do Telesaúde, não é? Enfim, eles são um projeto de pesquisa da epidemiologia da URG, certo? E a epidemiologia é esse campo da medicina que é a mais especializada em estatística, são mais especializados em avaliação de tecnologia em saúde. Então, eles têm uma expertise que o médico assistente, que receita medicamentos, eventualmente ele não dispõe, certo? Esse é um grande diferencial, é a expertise nessa seara pouco dominada da avaliação de tecnologia em saúde. E um resumo do que eles fazem, e até tem uma certa imbricação com essa polêmica recente da resolução da telemedicina. O Telesaúde faz telemedicina já há alguns anos, certo? E isso não gerou polêmica até então, certo? Porque eles fazem um trabalho extraordinário e eles fazem um trabalho no SUS. A resolução da telemedicina, ela gerou uma grande polêmica porque ela geraria grandes consequências na prática privada dos médicos, né? Enfim, o Telesaúde faz regulação, que foi a palestra que nós tivemos ontem. Não, consultoria. O que é isso? Eles disponibilizam um 0800 para médicos de todo o Brasil, certo? Por meio do qual o médico lá do interior do Amazonas, que, enfim, é um médico de família, que tem um caso de especialidade, ele liga para o 0800 do Telesaúde e eles conversam entre si, é o chamado teleconsultoria, não é? E há uma solução dentro do possível, não é? Nem sempre há essa possibilidade, mas há uma grande resolutividade desse tipo de teleconsultoria. Aqui são as especialidades das quais eles dispõem para esse 0800. 106 mil teleconsultorias, encaminhamento para o especialista evitado de 62%, né? 99% dos usuários satisfeitos. Eles são aficionados em estatísticas, né? Então eles têm número de tudo que eles fazem. Então, há uma progressão enorme das teleconsultorias, há um número parcial em 2018. Regulação, aquilo que nós vimos ontem, não é? O chamado dilema da fila, em relação ao qual eu sou muito cético, o juiz intervir numa questão dessas, não é? Porque, como bem disse o desembargador Gebran, fica muito claro a aparente violação a um direito de quem já está na fila e não está sendo ouvido naquele mesmo processo, não é?
Então, se a gente fosse levar isso no rigor do processo civil, nós poderíamos até cogitar de chamar todos os demais pacientes da fila para o processo para perguntar, olha, vocês autorizam que esse indivíduo passe na frente de vocês? Então, a solução da fila não está no processo individual, a solução está no que eles fazem. Não é? Então, isso é o que acontece no Rio Grande do Sul. Vocês têm uma demanda de 15 mil consultas e vocês têm uma capacidade de oferta de 8.500 consultas. Como resolver isso? Né? E se isso permanecesse, em 2014, nós tínhamos 170 mil pessoas em fila, e se permanecesse nessa progressão, nós teríamos 340 mil pessoas em 2017. Então, eles criaram o RegulaSUS, em que também há um trabalho de consultoria, o médico na ponta, no telesaúde. É bem interessante, quando o convênio estiver na rua, haverá uma cerimônia e os juízes serão convidados para conhecer aquilo, mas parece uma central de telefonia, certo? Vários médicos em várias cabines, não é, respondendo ou fazendo regulações. Então, eles analisam os casos das filas, se eles têm alguma dúvida, eles ligam para o médico da ponta, o médico de família, e perguntam, o senhor já aplicou o protocolo Y para o tratamento dessa doença? Se não aplicou, aplique, porque ali está a solução. Então, isso... E eles fazem isso tudo por meio de protocolos, ou seja, medicina baseada em evidências, resolutividade. Aqui, muito interessante. As filas, não é? Vocês tinham ali endocrinologia 8 mil pessoas. Quando foi implementado o RegulaSUS, vocês veem ali, foi uma redução já para 2 mil pessoas. Pneumologia, vocês veem o gráfico ali com uma queda extraordinária, não é? Então, se há solução para fila, é por meio de tecnologia, não é? Não é por meio do judiciário. Tempo de espera, endocrinologia, olha ali, 203 dias para 71 dias. E as coisas vão assim, é realmente uma solução extraordinária. Então, aquela progressão, aquela projeção inicial de 70 mil, que seria para 340 mil, não é? O que nós temos? Nós temos 92 mil pessoas, na verdade. Ou seja, uma redução significativa, não é? Em vez daquelas 340 mil, que seria a história natural da patologia do nosso SUS, não é? Então, houve já um projeto piloto, não é? Até para nós testarmos a aparente excelência deles, não é? Nos apresentaram 10 notas técnicas, 5 para nós, 5 para estadual. Não sei se o Clênio teve acesso, acho que eu te mandei as notas, não é? Mas realmente trabalhos extraordinários que não chegam naturalmente ao ponto de um parecer técnico-científico do projeto Enatijus, mas ficam acima do que a gente costuma ver nas notas técnicas dos Natijus, certo? A gente vê uma qualidade na avaliação de tecnologia realmente diferenciada, né? E pelo preço do convênio, um preço de uma perícia, certo? Então, esse vai ser o grande ganho disso daí, não é? Vai ser uma qualidade da jurisdição. Vocês veem ali, ó, eles tabulam tudo, né? Então, eles veem até quanto tempo eles demoraram para fazer uma nota técnica. Eu não acredito que os Natijus demorem 8 ou 9 horas para fazer uma nota técnica, não é? Ainda mais fazendo a coisa gratuitamente, não é? Como fazem, vocês, graciosamente, lá no Paraná, não é? Há uma certa redundância nos nossos temas aqui, certo? Mas isso funciona quando há alguma falha. Na verdade, vocês falaram muito melhor. Então, enfim, vamos tentar falar alguma coisa, não é? São algumas dicas práticas para os colegas, não é? A pesquisa de hipossuficiência é uma coisa que nós aplicamos lá na Vara, não é? Eu acesso o Google Maps e já detectei pessoas que moram em residências de
de classe alta ou média, não é? E aí eu peço para ele esclarecer a condição econômica dele, não é? A Carol Morozovski, ela faz pesquisa em redes sociais. Isso eu não cheguei a fazer, mas é também é uma dica, não é? Na linha do que a Luciana havia comentado, há um enunciado que autoriza, inclusive, essa pesquisa da hipossuficiência por meio de acesso ao Bacenjude, Infojude, Renajude. Então, fica essa sugestão, não é, para a investigação desse requisito do tema 106. Aqui é redundância, não é? E é o Enatijus, o Natijus de Minas Gerais, do de Santa Catarina, do Paraná. Depois eu vou mandar isso para você, certo? Natijus do Rio de Janeiro, que também tem uma produção significativa. Tem notas do Ministério da Saúde, tem o CECATES, que é um órgão presidido pelo nosso palestrante de ontem, o Augusto Guerra Júnior, né? O Rebrates, que é essa rede de instituições de avaliação de tecnologia em saúde, que fazem trabalhos muito bons, clínicas, várias clínicas, né? Tem esse Instituto de Avaliação também de Tecnologia da Argentina. A Unimed RS também tem uma câmara de avaliação de tecnologias, e ela é presidida pelo nosso palestrante de ontem, o Dr. Wolff. A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, tem um site de pesquisa que congrega vários sites, tem Conitec, tem outras agências de avaliação de tecnologia que estão concentradas nessa tal de base regional de informes de avaliação. Tem o órgão de avaliação de tecnologias da França, que tem site em inglês também, Conitec. Isso são todos sites de avaliação de tecnologia, não é equivalente da Anvisa, são equivalentes da Conitec. Isso a gente tem que sempre ter bem em mente, né? Tem o da Austrália. O Trip Database eu incorporei a partir da palestra de ontem, que eu não conhecia esse site, mas também é bem rico. A Cochrane, que todo mundo conhece, foi muito comentada aqui. O órgão de incorporação da Escócia, o NICE e o CADTH do Canadá. Ou seja, fontes de pesquisa a gente tem, não é? É difícil a gente não encontrar algum site onde a gente vai encontrar alguma evidência, certo? E agora, isso aqui é um pequeno fichamento assim, de umas leituras interessantes, recentes, certo? E eu denominei assim o Natijus da Costa Rica, porque a gente não inventou a roda ao projetar os tais Natijus, certo? Quando a gente fala em Costa Rica, não pensem que Costa Rica é um país uma república das bananas, certo? É um país com uma qualidade, um índice de desenvolvimento humano equivalente ao do Chile, certo? Então, eles têm um SUS com cobertura quase universal, eles gastam 7% do PIB em saúde, então eles realmente são exemplares, né? E eles têm uma jurisprudência tinha uma jurisprudência também muito generosa no aspecto da judicialização, não é? E aí eles chegaram num ponto parecido com o nosso, em que eles pensaram em criar núcleos de apoio ao judiciário. Então, eles fizeram um projeto junto com o Banco Mundial e a iniciativa Cochrane, não é? E em 2015, então, a pesquisa vem em 2016. E o que resultou dessa pesquisa a partir da implementação do Natijus e de os juízes recorrerem ao Enatijus? Detalhe, quem julga isso é a Corte Suprema da Costa Rica por meio de recurso de amparo. Isso seria muito interessante nós termos aqui no Brasil, não é? Se fosse judicializado direto no STF, não é? Mas, enfim. E eles dividem os medicamentos em chamados graus de prioridade, certo? Isso diz respeito à gravidade da doença,
a eficácia da medicação e ao custo-efetividade, certo? Então, a gente tem alta prioridade, média prioridade, baixa prioridade e tem um experimental. Então, a gente vê... E aí, nós temos ali uma diferença entre as procedências antes e depois da instalação do Natijus costa-riquense. Costa-riquenho? Não sei. A alta prioridade aumentou em procedências, o que é muito positivo, não é? Aparentemente, positivo, sim. Média prioridade ficou equivalente. A baixa prioridade, vocês reparam, ficou muito equivalente também. E há um grande ganho também nos medicamentos experimentais, em que houve uma queda a partir do acesso à medicina baseada em evidências. Mas o que a gente tira de lição daí? Grupo 3, é baixa prioridade, é aí que entra principalmente os oncológicos, que a gente tem um alto custo e uma baixa eficácia, certo? E, apesar de ser um projeto meritório, eles não resolveram essa questão dos medicamentos aos quais falta custo-efetividade. E por quê? E aqui ele conclui, o autor, não é? O mero recurso à medicina baseada em evidências não basta, tem que se dar um passo além. A avaliação de tecnologia em saúde implica medicina baseada em evidências, implica economia da saúde, ou seja, análise de custo-efetividade e análise de impacto orçamentário. E é isso que ele pede aqui, o autor. Para que haja uma reversão dessa procedência em medicamentos de baixa prioridade, nós temos que incorporar no nosso... ou a Corte Suprema da Costa Rica tem que incorporar também a avaliação econômica em saúde. Eu passo depois o artigo, é muito interessante a leitura. Estou terminando. Tá bem, tá bom, obrigado. E, por fim, um outro fichamento que me pareceu interessante, certo? Você já deve ter ouvido falar que o NICE é extremamente respeitado, e é realmente, não é? Que o juiz inglês não interfere no NICE. Não é bem assim. O juiz inglês, ele, como não podia deixar de ser, ele faz a revisão judicial, judicial review, assim, né? Porque é um ato administrativo. O que o NICE faz é um ato administrativo. Mas que tipo de análise que eles fazem? Eles fazem uma análise procedimental. Eles verificam se houve participação democrática, eles verificam se os questionamentos que foram apresentados nas audiências públicas foram posteriormente respondidos no relatório final. Então, é esse módulo cognitivo que o juiz inglês desenvolve quando analisa as decisões do NICE. Então, essa solução de um remédio procedimental, ela empresta esse enfoque comunitarista para a jurisdição, não é? Não ver o caso concreto, como a gente faz aqui no Brasil, costumeiramente, não é? E sim ver o todo e as repercussões da decisão no sistema público como um todo, né? E interessante que lá também se respeita muito o juízo, não é? Então, essas decisões judiciais de cunho procedimental, elas foram incorporadas na chamada Constituição do SUS deles, não é? E aí eles chamam direitos de desestabilização, ou seja, uma jurisdição positiva, que faz a administração funcionar melhor, não é? Porém, muito excepcionalmente, eles admitem, em situações muito excepcionais, quando se demonstra que uma situação muito individual do paciente foge da política pública, são precedentes muito
muito raros. Então, realmente, no artigo ele faz referência a apenas um deles. Cetilfenúria, doutora fenilcetonúria, exatamente. Nesse caso, haveria uma solução dietética, não é? Mas o caso da criança era uma criança que era portadora de síndrome de Down, então teria uma dificuldade de aderir a uma determinada dieta, não é? Então, nesse caso, o juiz inglês identificou essa particularidade, não é? E não deferiu o medicamento. Ele reenviou para o NICE e disse: NICE, reaprecie essa questão, reaprecie o caso do rapaz esse, não é, que tem síndrome de Down. E, finalmente, aqui a redundância novamente, só para reforçar esse enunciado da jornada da saúde, ele consagrou ali o custo-utilidade, ficou um pouco perdido ali no enunciado. Eu até acharia mais interessante que ele tivesse mais destaque, não é? Mas ele está ali. Há um chancelamento ali do custo-utilidade dentro dos enunciados. E esse enunciado 93 eu trago apenas para contrastar, porque toda essa jornada ela teve, parece que, um sentido de racionalização da judicialização, certo? E eu fui voto vencido nesse enunciado 93, em que se fixou prazos para atendimento em fila, certo? Ali 100 dias para consultas e 180 dias para cirurgias e tratamentos. Eu fiz um juízo consequencialista. O que vai acontecer com isso? Quem estiver há 100 dias na fila vai sair correndo, vai reclamar para a defensoria, e a defensoria vai entrar com uma ação, porque agora tem um enunciado da jornada, não sei o quê, certo? Então, me preocupa bastante esse enunciado, certo? Pelas repercussões que isso pode ter no nosso dia a dia. Nós não temos grande jurisdição de fila, mas eu penso nos juízes de direito, acho que isso vai repercutir bastante neles, né? Enfim, era mais ou menos isso. Obrigado.